Faço astronomia. Eu tenho trabalhado também fazendo mestrado em ensino de astronomia. Nossa, que legal. Muito legal. E nessa carreira eu também tenho utilizado muito tecnologia, porque eu me formei em física. Então, durante as minhas aulas de física, de matemática, de robótica, programação, então tudo tem sido imerso em tecnologia, né? Esses tempos atrás eu trabalhei também junto com o pessoal da Fundação Lehman e o Instituto Península na publicação de um livro chamado Ensino Híbrido, que é um pouquinho a parte do ensino tradicional e a parte do ensino tecnológico também. Aí a gente pega esses dois mundos e interagem para tentar buscar assim, o melhor dos dois mundos para o ensino das crianças, né? Então, é muito legal de ver assim que as tecnologias evoluíram tanto, né, que hoje a gente, sei lá, tem gente que consegue estudar em casa sozinho, não precisa necessariamente do professor, então assim... Sim. É muito legal. Nossa, assim. Antigamente a gente teria que ir na biblioteca, né, buscar algum livro. O pessoal comprava aquelas enciclopédias Barça ou Almanac Abril, que eu gostava muito, né, na minha época. E a gente estudava e fazia pesquisa por ali. Hoje em dia a gente pode acessar a internet, né, de qualquer lugar, do dispositivo móvel que a gente tiver, ou até de casa mesmo, e a gente tem acesso a informações que a gente quiser, que a gente procurar, né? Então, hoje, a informação tem sido muito facilitada, né, o acesso à informação, né? Porém, as crianças, elas precisam saber analisar essas informações, né? Apesar de ter muita informação para todo lado, né, é importante que as crianças tenham sabedoria em escolher as melhores informações para os trabalhos delas, né? Para construir o conhecimento delas. Mas assim, então, isso entra um pouco na pergunta que eu vou fazer. Usando esses vídeos, aplicativos, tem muita coisa. Então, assim, como que a pessoa faz essa seleção? Na verdade, do que escolher ali na hora de estudar e não perder o foco, né? Não perder o foco. Essa é muito importante, não perder o foco. A gente, quando era criança, por exemplo, a gente percebia que existiam algumas crianças que iam melhores do que as outras. Parecia que elas tinham mais facilidade. E eu, como professor, eu também percebo isso, né? Em uma sala de 30 alunos, por exemplo, eu vejo que 10, em média, se destacam porque eles são autônomos, né? Eles têm uma autonomia muito elevada. E o que faz com que essas pessoas tenham essa autonomia de buscar o conhecimento, saber selecionar esses conhecimentos e desenvolver um bom trabalho, saber aprender, né? Então, uma das coisas é que as crianças, elas precisam ter consciência sobre o próprio conhecimento. Isso é muito importante. Eu acho que eu demorei muito para aprender isso daí. Mesmo na faculdade, eu percebia que eu fiz um curso de física, um curso muito difícil. Eu percebia que tinha alunos que simplesmente iam para a aula e já aprendiam. E eu batalhava muito, fazendo listas de exercícios, tirando dúvida com o professor. Então, para mim, o curso de física foi bastante difícil, mas para outros não. E outros desistiram. Mas o que faz com que essas pessoas que têm facilidade consigam seguir adiante com o menor esforço? Essas pessoas, elas têm consciência sobre o próprio conhecimento, ou seja, elas sabem como aprender. Então, aprender a aprender é uma das coisas que, por exemplo, a Unesco quer que a gente faça, né? A educação mundial ensine para as pessoas, para as crianças. Aprender a aprender, ter consciência sobre o seu próprio conhecimento. Então, como que isso acontece, né? Em geral, tem pessoas que aprendem, por exemplo, por vídeos, tem pessoas que aprendem por livros, tem pessoas que aprendem uns com os outros, conversando, né, fazendo uma roda de amigos e aprendendo. Tem gente que aprende na aula mesmo. Eu tinha um colega que simplesmente assistia a aula e pronto, não precisava de mais nada. Então, ter consciência sobre como ele aprende melhor é muito importante. Então, o primeiro passo para você se dar bem no vestibular, por exemplo, é você ter consciência de como você aprende. Eu aprendo melhor com um livro mesmo. Então, tudo bem, siga aí, se aprofunde nisso. Pegue os melhores livros, selecione os melhores... eu aprendo mais com videoaula da internet no YouTube. Então, se especialize nisso. Escolha os melhores materiais para você e ter
essa autonomia, desenvolva pouco a pouco essa autonomia. Isso é muito importante. Então, a partir daí que você tem consciência de como você aprende, você pode estabelecer metas, por exemplo, de estudo, né? Eu vou estudar esse capítulo e nessa 1 hora que eu reservei. Aí você estuda, depois no final você faz os exercícios, verifica se você realmente aprendeu, né? Depois a gente vai falar sobre aplicativos, então é interessante ele ter esse momento em que ele testa a si mesmo, né? Muita gente tem medo de se testar. Agora, os alunos que têm autonomia, eles gostam de ser testados, né? Eles percebem que à medida que eles acertam algum teste, ele tem prazer nisso. Então ele se motiva tendo prazer em ser testado e tendo êxito. Porque ele sente que está dando certo, talvez? Ele percebe que está dando certo. Então aquela estratégia, se você vê que você está conseguindo evoluir com essa estratégia que você escolheu, ótimo. Se você não evolui, procura outra, né? Procura outra estratégia. Uma das coisas que a gente aprendeu no ensino híbrido é que existem pessoas que aprendem de diversas maneiras. Cada pessoa aprende de uma maneira diferente, né? Não dá mais hoje em dia para você fazer uma aula em geral para que pegue todo mundo ao mesmo tempo. Aquela aula expositiva simplesmente. O professor faz aula expositiva sim, mas ele também tem que explorar outros recursos, né? Por exemplo, da internet, os vídeos, os aplicativos, né? Existem muitos colegas meus que estão investindo em videoaulas. Eles estão produzindo as videoaulas e tem sido muito legal. E eu acho que o futuro da educação é isso mesmo, que cada vez menos o professor vai gastar saliva lá na frente no tablado, por exemplo. Cada vez menos. Porque ele pode, por exemplo, fazer uma videoaula, os alunos assistirem, e daí ele simplesmente é um tutor. Ele está ali resolvendo dúvidas, né, fazendo atividades em grupos, e os alunos estão ensinando uns aos outros. Eu acho que isso é muito mais proveitoso do que gastar saliva lá 40 minutos, 45 minutos para todo mundo. Não, eu li, eu não sei se isso é verdade, talvez você possa me confirmar, mas eu tinha lido uma vez que a nossa atenção só fixa por um determinado número de minutos, assim? Minutos, acho que é 15 minutos, né? 10, Depois disso minutos. é mais fácil a pessoa dispersar, né? Depois você dispersa. Então eu vejo, por exemplo, eu lido também eu faço também formação de professores nessa área, né? De ensino híbrido, uso de tecnologias. Então eu vejo que as professoras, por exemplo, do Fundamental 1, elas têm muita consciência disso, porque as criancinhas são muito difíceis de você manter a atenção delas por muito tempo. Então elas são muito dinâmicas. Então ela começa uma atividade e daí já percebe que o pessoal está dispersando, já emenda com outra atividade e assim por diante. Então os pequenininhos, eles são... Esse tempo de foco também é muito menor. Os grandes, a gente sabe, né, pelos estudos, como você bem citou, é uns 15 minutos. Então, o professor que simplesmente faz a saliva lá na frente, né, a aula expositiva, o que ele faz durante os outros 30 minutos? Sim, nossa. O tempo que ele perde, na verdade, falando para as paredes, né? E hoje em dia, né, as escolas algumas escolas ainda estão liberando o celular, assim, outras estão com medo, já recolhendo o celular dos crianças, porque tem medo da concorrência, né? Às vezes tem um celular ali que dá um apito assim e já desvia. É a chave para você desligar do que você está fazendo, né? Enquanto que a gente poderia muito bem explorar o uso do celular em sala de aula também. Sim. Não é verdade? Existem inúmeros aplicativos que a gente pode utilizar durante a aula, ou seja, ele pode ser não um inimigo, mas uma ferramenta também, que possa ajudar a gente. Com certeza. Então, tem um pessoal aqui, a Patrícia perguntou, e eu ia perguntar isso também. Como que a pessoa descobre, então, você tinha mencionado as estratégias, né? Como que a pessoa tem que encontrar, que combina melhor com ela. E como que ela faz isso? Perfeito, Patrícia. É o seguinte, se você, por exemplo, tem um determinado assunto que você está estudando, por exemplo, não sei, biologia, a parte de organelas. Você segue o livro, tenta estudar pelo livro. Você não entendeu? Procura, por exemplo, uma outra fonte de informações. Por exemplo, uma videoaula. Procura uma videoaula interessante a respeito daquele tema. Aí,
você pode perceber se você aprendeu melhor com a videoaula ou com o livro. No dia seguinte, você tem um outro tema. Você começa pela videoaula, por exemplo, e depois vai para o livro. E daí você tenta entender com qual deles você melhorou. Assim você aprendeu mais. É lógico que muitas vezes o livro tem informações que a videoaula não vai ter, né? Isso é difícil de você controlar. Mas o importante é se você entendeu o cerne daquele assunto, né? O porquê você está aprendendo aquilo lá. Uma outra proposta é você, por exemplo, convidar alguns amigos que você conhece para um dia, para uma tarde, estudar a respeito de um outro tema, por exemplo. Aí você vê que um amigo ajuda o outro, um tira dúvidas, um tinha entendido melhor e daí explica para o outro. E às vezes essa interação, e você mesmo pode tentar explicar para outros colegas, né? Quando a gente tenta ensinar uma coisa, a gente acaba aqui fixando muito melhor, né? Tanto que tem professor que fala que aprendeu a dar aula quando foi dar aula, né? Todos os anos Isso é lá bom. todos os anos de curso que eles fizeram, 4 anos e meio, não os preparou para estar lá na frente, né? Trabalhando com os alunos. Ou seja, tanto engenheiros, por exemplo, arquitetos, eles acabam realmente fixando ou entendendo, caindo a ficha de muita coisa quando vão botar a mão na massa. Então, se você se aventurar em explicar, tentar explicar as coisas para os seus colegas, provavelmente você vai aprender muito mais. Legal. E, Sunaga, você tem algumas dicas de canais para o pessoal estudar, ou então aplicativos? Tenho sim. Um canal de aulas, de videoaulas que eu gosto muito e que o pessoal da Fundação Lehman criou uma equipe de curadores para tentar... Porque na internet tem inúmeras aulas, né? Infinitas aulas. Então, como você pode, por exemplo, escolher qual é a melhor? Aí a Fundação Lehman escolheu uma equipe de profissionais que fez uma varredura, e tem feito uma varredura dos principais vídeos e das qualidades, de melhor qualidade. E eles criaram um canal chamado YouTube Educação. Então, se você procurar lá YouTube Educação, você vai provavelmente encontrar, e lá está separado por disciplinas, a biologia, física, matemática, história, geografia. Então, ali, com certeza, as aulas que você vai encontrar lá são de qualidade. Então, o YouTube Educação é interessante. Outro canal que eu gosto muito e as crianças adoram também é o Manual do Mundo, né? Que o pessoal faz experimentos de química, de física, né? De biologia. E é interessante porque você vê ali, através de um experimento, né? E você entende, muitas vezes, aquilo que o professor falou somente em teoria. Isso é importante. Nossa, porque uma coisa é você estar no quadro colocando um monte de equações e falando para os alunos que isso acontece. Outra coisa é você vendo. Não é verdade? Com certeza. Muitas escolas não têm um laboratório para fazer isso. Infelizmente, os recursos aqui no Brasil ainda são muito escassos. Mas existem esses vídeos que são interessantes para você usar. Os próprios professores podem usar também durante as aulas. Outro canal de matemática também que é um dos maiores problemas, né, dos alunos, que é a matemática, em que eu também sempre gosto de indicar, é o Khan Academy. Esse é grande, né? Grande. Bastante vídeo, né? Eu até na faculdade que eu dou aula, eu indico os alunos a fazerem o Khan Academy, porque ele pega desde os exercícios mais básicos e vai seguindo até assuntos da faculdade. Então, o interessante do Khan Academy, que é uma plataforma também, é que ele é uma plataforma inteligente. Ele vai indicando para os alunos o que eles precisam saber. Então, por exemplo, se você vai lá, quer saber álgebra, aí ele coloca uma sequência de aulas, de estudos para você aprender álgebra. Então, o Khan Academy é legal. Outra coisa é canais de história, por exemplo, o National Geographic e a History Channel também são interessantes, porque tem muitos documentários. E quando a gente assiste esses documentários, a gente se interessa porque eles são muito instigantes, né? Então eu gosto muito desses canais também. Outra coisa que o pessoal de artes gosta é no Instituto Cultural Google. Não sei se você conhece. Não conheço. Então, se você entra lá no Instituto Cultural Google,
existem links para diversos museus do mundo, onde você pode, por exemplo, fazer uma visita virtual. Nossa, isso é muito legal. Você entra lá e você passeia pelo museu como se estivesse realmente lá. Então é um recurso muito interessante para o pessoal de artes, para o pessoal de história, né? Que até de pessoal de biologia também, porque às vezes tem museus naturais que eles podem utilizar. Sim. Tá. E assim, a gente viu que você desenvolveu um projeto com Minecraft, que é um jogo, né? Eu não sei exatamente o que é, porque eu nunca joguei, mas é um jogo. Você desenvolveu esse projeto numa escola, né? Isso. Então, como que foi esse trabalho, assim, e como que isso ajuda os estudantes? Eu conheci o Minecraft pelo meu filho, né? Que ele gostava demais do Minecraft. E eu via que as crianças jogavam até no tablet, o Minecraft. Eu falei, nossa, que interessante, né? Aí eu fui pesquisar a respeito, porque eu via que existe uma estratégia no jogo, né? Não é simplesmente você jogar por jogar. Quando você entra no jogo, por exemplo, tem um modo survival, onde você tem que ir lá, uma picareta ou uma pá, e pegar, por exemplo, minério, pegar madeira. Você tem que, como se você estivesse sobrevivendo, tentando sobreviver. Eu achei essa estratégia muito interessante, porque ensina um pouquinho de onde vêm as coisas, né? Sim. Por exemplo. Aí eu fui pesquisar a respeito e encontrei um modo desse jogo para a educação. Daí eu gostei e adquiri esse modelo para a educação do Minecraft. E eu chamei o professor de História, a professora de Artes, e a gente começou a desenvolver um projeto juntos. O professor de Histórias, ele pegou e falou o seguinte, por que a gente não constrói com as crianças os castelos medievais? Uhum. Aí foi o que a gente fez, a gente criou um mundo virtual onde todo mundo entrava junto, e a gente dividiu a sala em equipes, e cada equipe construiu o seu próprio castelo, seu próprio feudo, na verdade. Então tinha o castelo, tinha a igreja, tinha a vila, tinha a floresta. Então foi muito interessante. Depois a professora de artes gostou também, entrou na jogada e começou a construir os vitrais dos castelos. Então foi uma coisa muito legal. Aí misturou disciplinas, né? Misturou disciplina, misturou a história, matemática, que eu dava aula de matemática também nessa escola. E depois que eu saí, as crianças ainda continuam todo ano tendo esse projeto do Minecraft e elas ficam ansiosas, porque no ano que vem, por exemplo, a gente vai jogar Minecraft. Então, e como que é o desfecho disso daí? O professor libera o pessoal para guerrear uns com os outros. Gente, deve ser muito então legal isso. isso. Então é uma gritaria, o pessoal, e quem ganha é o último que fica, né, lá no jogo. E o Minecraft é muito interessante, sim, para a área de história, geografia. Por quê? E de matemática, né, que eu dava aula. Porque tem as habilidades espaciais, né, a associação de coisas que dão outras, ou seja, o raciocínio lógico, estratégia, né, noções de área, de volume. Tudo isso daí, as crianças têm essas noções, não é que elas vão aprender a calcular o volume, mas quando a gente fala sobre isso, elas entendem, né? Então, existem diversos jogos que são interessantes e o professor pode, por exemplo, utilizar essas estratégias, esses conhecimentos para ensinar. Um outro jogo, por exemplo, que esses tempos atrás fazia muito sucesso é o Angry Birds, né? Você jogava o passarinho. Né? Gente, eu sou péssima nesse jogo, nossa. Então, e nas aulas de física, por exemplo, a gente fala de lançamento oblíquo, de lançamento, né, horizontal. E você tem que saber exatamente o ponto de onde, e a altura que você vai lançar o bichinho, porque senão você vai perder, né? A força, né? Uma força inicial que dá uma certa aceleração, que vai... Então, tudo isso daí eu acho que depois do Angry Birds ficou mais fácil. Com certeza. Porque antes era só na teoria. Eu falei, como é que vai ter um lançamento de alguma coisa... Né? Se as crianças não tinham essa noção, mas agora eu acho que tem. E para apresentar esse conteúdo, se você quisesse apresentar de uma forma mais dinâmica, você teria que, sei lá, ir para um campo e jogar bola, né? Então, assim, dentro da sala de aula, né, já dá para fazer isso com o celular, né? Então, realmente é ótimo.
E as crianças se envolvem muito, né? Ah, com Isso certeza. é muito legal. Imagino, nossa, se eu tivesse isso na época que eu tava na escola, ia ser tão melhor. E fica mais divertido. Gente, porque eu nunca entendi nada, assim, eu sou muito de humanas. Então, assim, matemática era um sufoco, porque o professor falava, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu ficava, gente, tá, mas... De onde que vai usar isso, né? Mas onde que eu vejo isso no mundo? Não via. Então, assim, tendo essas ferramentas, né, com certeza, Com certeza. fica muito mais fácil, né? Ele percebe mais a necessidade daquilo lá. Tem um outro legal, eu acho que é no site Rachacuca, que eu gosto muito também, rachacuca.com.br. Ali, se você entrar, lá embaixo também tem separados por disciplinas, biologia, matemática, física, lá embaixo tem legal. Mas em cima, a primeira coisa que eles veem são joguinhos. E joguinhos que têm fundos de educação, né? Por exemplo, tem joguinho de lógica, joguinho de matemática, joguinho de biologia, joguinho de várias coisas. E um que eu gostava muito era um chamado Build a Bridge, construir uma ponte. E daí, na época que eu estava, por exemplo, falando sobre quadriláteros, triângulos, retângulos, etc., eu levei eles antes para lá. Ah, vamos construir uma ponte. Será que é simplesmente jogar uma coisa para lá e a ponte já vai ficar em pé? Só que daí não era simplesmente isso. Será que eu vou construir um retângulo e já fica em pé? Não, ela fica toda mole. E daí, se você percebe, por exemplo, se você constrói com triângulos, os triângulos, eles não são tão moles, né, fáceis de se mexer quanto um retângulo. Uhum. Aí, nossa, puxa, estudar triângulos é interessante por causa disso, por exemplo. Sim. Né? É uma aplicação. Muito legal. Uhum. Muito legal. Bom, minhas perguntas acabaram, eu vou abrir para o pessoal aqui agora. E eu vou juntar duas perguntas, né, nesse momento, que é a pergunta da Paloma e da Juliana. Elas querem... Isso agora a gente vai pular mais pro lado prático do que a gente está falando. Elas querem fazer medicina, só que elas vão estudar sozinhas, uma delas trabalha, e elas querem saber como dinamizar esse estudo. Então, como que elas fazem para melhorar esse tempo livre que elas têm para estudar. Legal. Paloma e Juliana, né? Isso. Eu vou indicar para vocês, tem três aplicativos muito interessantes. Por que eles são interessantes? Porque além de ter o material disponível, tem também videoaulas, você consegue fazer simulados, você consegue acompanhar, né, o seu desenvolvimento através deles. Você consegue, muitas vezes, comparar o seu desempenho com outras pessoas. Existe, por exemplo, um site chamado enem.estuda.com. E ele tem uma versão também de aplicativo, chama EstudaVest. Qual que é o interessante dele? Você coloca qual é o curso que você deseja. Você tem lá, na hora que você vai criar o seu cadastro, você coloca o curso que você deseja, a universidade que você quer, onde você mora, sabe? Tem até, coloca lá. Aí você consegue verificar, a partir de quando você começa a desenvolver os exercícios, o seu ranking com as pessoas da sua região. Olha que interessantíssimo. Nossa, bem legal. Né? Aí ele sempre te compara em relação aos outros. E é legal porque se você coloca lá também onde você estuda. Se você colocar a sua escola, por exemplo, você consegue ver um ranking em relação à sua escola, onde você estuda. Imagina você e seus colegas competindo uns com os outros, né? Vixe. Isso é muito, muito interessante, porque uma coisa é se você for mal, você desanimar e falar, eu não vou passar nunca mais. Outra coisa é você pegar essa sua frustração e transformar numa força de vontade, né? Você buscar melhorar cada vez mais e se esforçar cada vez mais para você melhorar esse ranqueamento, né? Então, se você estuda sozinho, sozinha, esse aplicativo é muito legal para você, né, investir e saber mais ou menos como você está em relação aos outros. Tem também a Fundação Lema, junto com o Google, fez uma parceria e criou também o edu.app. É um aplicativo de celular também. edu.app.
que é o aplicativo do YouTube Edu também. Né? Lá você acessa os sites deles e, se eu não me engano, lá também tem alguns exercícios. Tem um outro aplicativo também chamado App Prova. App Prova. Esse daí também é interessante porque tem joguinhos. Através dos joguinhos você pode também, né, aprender. E tem os simulados também. E outro aplicativo e site também, que inclusive tem a parceria do MEC. O MEC gostou tanto do pessoal, né, desse material, que investiu e fez parceria com eles, e hoje em dia todos os alunos das escolas estaduais, federais, têm acesso a esse aplicativo, que é o Geek Games. Geek Games. É interessante lá por quê? Porque também você pode ser ranqueado, você pode perceber, né, a sua trajetória, tem planos de estudos, né, se você quiser realmente fazer o Enem, você tem uma maneira de você ser ranqueada lá com seu desempenho. É muito interessante. E acho que de aplicativo é isso daí que eu tinha para dizer, que eu acho que são os melhores. Assim. Pode ser que eu não conheça alguns, né? Mas me perdoe por não conhecer todos, mas realmente existe uma infinidade de coisas na internet que a gente pode escolher à vontade. Às vezes, se você gostar mais de um do que esses que eu falei, também fique à vontade. Legal. Nosso tempo está acabando, eu vou só chamar mais uma pergunta que eu achei legal aqui, que vai, na verdade, é o oposto do que você disse, que é você estudar meio que se comparando com o pessoal para obter uma meta, né, se comparando com o pessoal que quer o mesmo curso que você. A Ana Letícia perguntou o contrário, estudar com uma pessoa que não quer a mesma coisa que você ajuda? Olha, na verdade, todos eles vão passar pela mesma prova, que é o Enem, não é verdade? E além do Enem, depois tem o vestibular, que às vezes o pessoal faz vestibular, aí sim, depois do vestibular, no vestibular tem gente que faz a parte de humanas, tem gente que faz a parte de exatas, aí acho que o foco varia um pouco. Mas o Enem, o que você tem que saber lá, basicamente a mesma coisa, né? Já que você tem que ir mais ou menos bem em tudo, não é verdade? Então, muitas vezes, se a pessoa é de outra área, ela acaba ajudando você a entender a parte que você não entende. Olha que interessante. É verdade, isso é importante. Não é? Eu sou de exatas, então eu vou ajudar você que é de humanas, por exemplo, na área de exatas. E eu que não entendo muito bem de exatas, eu vou ajudar você me ajuda na área de humanas. Então acaba que se completando, né? E acaba que talvez os dois crescendo juntos. Eu acho muito legal. Isso é bom, né? É uma boa dica. Então, a gente teve bastante interação, mas a gente está encerrando, infelizmente, porque está dando nosso tempo. Mas aí depois o pessoal está pedindo aqui o nome dos aplicativos, depois eu vou pegar com ele para passar para vocês, aí a gente deixa aqui nos comentários para quem não conseguiu pegar. Mas, de qualquer forma, o vídeo vai ficar disponível aqui na página do guia para quem quiser ver, quem chegou do meio para o fim, quiser ver desde o começo, é só entrar lá na aba vídeos, daqui a alguns minutos vai estar disponível, depois do fim da transmissão, e aí vocês podem reassistir o que não deu, né? E é isso, acho que vocês vão conseguir pegar os nomes depois, para quem Muito obrigado, Ana, parabéns para a equipe também do Guia do Estudante, que tem ajudado muito, né? Me ajudou bastante na época que eu também fiz vestibular. Ah, que bom. E agradeço muito também esse canal de vocês. Aí. Ótimo, obrigada por participar. A gente vamos ver, de repente a gente faz mais um live sobre isso, para o pessoal que ficou interessado, aí a gente chama de novo. Mas aí é mais pra frente. Bom, pessoal, só queria lembrar mais uma coisa, quem estiver acompanhando a gente sabe que a gente está fazendo o Clube do Livro, do Guia, é muito legal, o livro do mês é O Cortiço. Então, quem estiver participando, semana que vem a gente vai fazer 2 transmissões bem legais, assim. Se você também não lê o livro, não tem problema, a gente vai comentar o livro semana que vem. Vamos fazer uma transmissão falando sobre o livro, nossas impressões do livro, e no dia seguinte uma transmissão com um professor que vai falar pontos legais para estudar esse livro, como ler, tudo direitinho, então fiquem ligados, vai ser bem legal. Tá? A gente vai ficando por aqui então. Obrigada, Sunaga. De nada, até mais, gente. Beijos. Tchau, tchau.